E aí, pessoal, como vocês estão? Aqui tudo bem também? Meu nome é Júlio Vinhal e hoje, cara do céu, vou trazer uma matéria para vocês aqui. Na verdade é uma cobertura, só que no formato pocket, né? Vocês já devem conhecer esse rapaz aqui, que já esteve lá no podcast, lá no Idea Creator Cast, falando sobre o Negan Cosplay Brasil. Lembra dele? Se não lembra, se não sabe quem é, vai lá no nosso canal, vai no meu canal lá e assiste, que tá ali da hora, tá? Mas hoje eu tô aqui especificamente para o quê? Danilão aqui, cara, mais uma vez obrigado por você ter aberto as portas aí da sua casa. Obrigado por ter vindo. Danilão, hoje deixou eu fazer uma matéria aqui, um pocketzinho, mostrando uma coleção incrível da franquia do Chaves, do Chapolin, não é isso? Exatamente. E ele já deu um briefing aqui, já deu uma explanada aqui em algumas coisas que tem aqui, cara, que é sensacional. Tem umas histórias emocionantes. Puta, mas, ó, só de contar aqui já deu um ligo, assim, sabe? Você fala, puta, é demais isso aqui, né? Nostálgico, né? É nostálgico pra caramba. E nós temos um pano de fundo aqui que vocês vão conhecer algumas coisas bem no detalhes também, né? Ele vai mostrar pra gente, bem de pertinho aqui. Cara, mas é assim, é só vendo mesmo. Só estando aqui pra sentir a energia desse negócio aqui, dessa coleção maravilhosa, cara. E assim, é um acervo que tem coisas aqui que eu falei pra ele, cara, eu não fazia a mínima ideia de que existia um item assim. E a gente vai ter essa oportunidade, o Daniel vai mostrar pra gente aqui. É isso? É isso, muita história interessante, curiosidades. Então acho que a galera que curte Chaves vai gostar muito, que curte Chapolin, e mesmo quem não goste, vai conhecer um pouco melhor, Sim. Vai saber sobre a coleção, então, ó. E eu vou falar por mim, eu principalmente não conheço tanto a franquia, não conheço, Sim. Né? Conheço porque um amigo meu é fã e tal, e ele me contava algumas coisas. Sim. E aí eu ficava um pouquinho por dentro, mas eu não fazia ideia do tamanho que é isso aqui, do tamanho da como que eu posso dizer? A historicidade. E da importância, né? Dessa franquia, dessas histórias que foi o Chaves, que foi o Chapolin, e que se tiver alguma outra, com certeza o Daniel vai contar aqui pra gente. Vai falar. Né? Então é isso, ó, fica com a gente aí, porque tem imagens da hora aqui, tá certo? Pegue seu sanduíche de presunto e sigam meus bons. E aí tem Isso. Bora pro vídeo! Bora. Bom, bem-vindo a todo mundo aqui, né, que tá assistindo o vídeo no canal. É um prazer poder mostrar um pouco para vocês também da coleção, um pouco da história de Chaves e Chapolin. E o que eu vou mostrar aqui? Eu vou contar um pouco como eu comecei a coleção, né, até do que foi mais básico até os itens mais raros e mais difíceis do que eu tenho aqui para mostrar para vocês, né? Então geralmente eu uso sempre uma luva por conta de pegar nos itens, para não deixar marca, nada disso. O colecionador vai me entender, né? Sim. Não é frescura, mas a gente tem que usar a proteção para que não marque os itens, tá? Então isso aí é até bom porque assim, né, a mão tem gordura, Exato, né? é isso mesmo. E aí você se prepara aí para essa luvinha, que eu acho que é essencial. Para quem mexe com coleção, né, cara? Isso daqui é fundamental, porque às vezes né? a mão tá um pouco suja. Foi o que você falou, a oleosidade, né, da própria mão pode ser que marque a peça, então tem que ter um cuidado a mais, sim, né? Sim. Então, Júlio, o que eu vou mostrar aqui para vocês? A minha história com a coleção do Chaves começou com DVDs, basicamente falando. Por quê? Porque como eu comecei a trabalhar ali na parte da noite, uma época, eu já não conseguia mais ver os episódios, né? E aí eu falei, bom, eu vou comprar alguns DVDs para que eu consiga sempre ver quando eu quero. Então eu comecei ali por volta de 2000 comprar essa coleção de DVDs para que eu pudesse assistir quando eu quisesse. Então basicamente a história da minha coleção começou com alguns DVDs que estão aqui, né? Vou mostrar para vocês. Que são esses aqui. Então alguns eu trouxe do México, né? São alguns DVDs que eu trouxe do México, mas muitos aqui foram aquelas gravações caseiras mesmo, né? Que quem vai lembrar dos DVDs das antigas, a mídia não tinha nada escrito, era uma mídia colorida, né? Tá. Então era extremamente caseira. Era uma pessoa que gravava, eu lembro que perto do metrô, ele disponibilizava para venda. Eu comecei a colecionar DVD. Tá.
Na verdade, eu acho que não era nenhuma coleção. Eu mais queria ter os DVDs ali para assistir quando a hora eu que quisesse, queria. Isso, exatamente. Até porque você estava perdendo, né? Que você comentou, você estava perdendo Isso, episódio, né? exatamente. Então eu queria sempre, quando eu quisesse, que eu pudesse ver ali os episódios, né? Mas tem um DVD aqui que ele é extremamente interessante. Vou tirar o chapulinho aqui, que é o seguinte. Quando eu estive no México em 2015, eu tava falando com um vendedor que era extremamente fã de Chaves e Chapolin. E eu falei pra ele que eu tava atrás de alguns itens, né? Ele falou assim, olha, esse DVD aqui, tanto é que ele tá lacrado, né? Foi uma edição especial, lançado no México. E ele falou assim, olha, esse DVD é muito legal porque eles lançaram em 2012, só que tem um material extra aqui que não tem em nenhum lugar. Você não vai achar em lugar nenhum, porque não foi disponibilizado, só tem nesse DVD aqui. Ele falou que são algumas imagens, são algumas falas do Roberto Gomes Bolanhos, que é o Chaves, né, que interpretou o Chapolin. Mas em formato de, assim, de vídeos extras, não? Ou tá dentro... É um material extra que tá dentro desse DVD, né? Então ele tá aqui com um material extra, né? Ah, tá certo. Tá vendo? E ele falou, na época pra mim, que não tinha em nenhum lugar, isso em streaming, em outros programas, não encontrar, que foi um material exclusivo para esse DVD aqui. Só que tem um detalhe, eu não sei se realmente tem algo inédito aqui. Eu acredito que tenha, porque o bicho tá fechadinho. Tá fechado e eu não tenho mais equipamento DVD e também não foi atrás. Então assim... Já tivesse um olho de raio-x. Já estaria pra saber. Exatamente. Então, assim, em linhas gerais, eu acredito que tem algum material inédito aqui e eu quero saber se tem. Porque ele, como eu te falei, ele era fã, ele falou assim, você pode levar que vai ter um conteúdo aqui que você não vai achar em lugar nenhum, foi através desse DVD que eles fizeram. Não sei se tem, eu acredito que tenha, mas mais pra frente eu quero ver se eu consigo algum equipamento de DVD pra ver qual que é o material extra que tem aqui. Entendi. Então uma curiosidade interessante dessa coleção de DVDs aqui. Tá, aí você vai para... Qual que seria... Você começou aí, então. Isso, né? Exatamente. Eu comecei, então, nos DVDs, né? Mas foi aí que começou a te chamar a atenção de começar a querer colecionar? Não foi nesse momento. O momento foi ali por volta de... Eu tinha, acho que por volta de 19, 20 anos, 98, a gente tá falando 99, 2000, foi quase perto quando eu comecei a comprar o DVD, que minha mãe me comprou um boneco do Chaves. Minha mãe trabalhava num shopping, e do lado tinha uma loja de itens, e na verdade não tinha nem muito a ver com bonecos, né? Eram itens para casa que vendia. E aí, num determinado momento, ela chegou em casa e falou, olha, Danilo, eu te comprei esse boneco do Chaves. Eu tinha por volta de, foi o que eu falei, 19, 20 anos, acredito eu. Então foi a partir desse momento que eu passei a colecionar isso aqui. Então, dona Zilda, a culpa é sua, eu te amo muito. Foi as melhores pessoas que me induziam a ter isso aqui. Começou por esse daqui, ó. Foi por esse chavinho aqui, ó. Esse de trás aqui? Esse aqui, tá. Isso, exatamente. É o de trás. Né? Isso, é um pelúcia. Tá. Então, tudo começou através desse boneco que vem da minha mãe. E aí ele ficava em cima da cama e tal. E ele, pra mim, é muito simbólico, né? Tá. Porque, puta, minha mãe que deu, ela tava trabalhando, puta, ela lembrou de mim, né? Sabia que eu era muito fã, comprou, puta, levou em casa. Eu lembro muito bem de como é que foi, né? Então, pra mim, traz uma lembrança muito até emocionante, assim, né? De como tudo começou. Então, por causa da dona Zilda, mais uma vez te amo. Começou tudo isso aqui. Pode comprar mais, né? Pode comprar mais aí que você tá aceitando. E aí eu vi que ele tava muito sozinho. Eu falei, puta, ele precisa ter uma companhia, né? Pô, mas ó, deixa eu vou dar um rolezinho aqui, ó. Eu acho que ele não tá mais sozinho, não. Olha a quantidade de coisa. A gente vai abordar um pouquinho de tudo, né? Sim. E olha só isso, gente. Olha isso aqui. Tá? Mas guarda as emoções pra mais pra frente aí, porque... Vamos aí, Daniel, vai mostrando aí. Bastante coisa. E aí, a partir desse momento, eu acho que é legal começar a colecionar itens do Chaves como um todo.
E aí eu fui vendo que esse universo, Júlio, era gigantesco. Porque o que a gente imagina, putz, Chaves Chapolin, será que tem muita coisa? Né? E aí eu fui estudando em relação ao que eu poderia adquirir mais para a coleção. E aí eu vi que tinha bastante coisa, né? Principalmente em relação à parte de bonecos, de brinquedos. E eu comecei atrás, como todo colecionador, né? Quem é colecionador sabe, você começa a garimpar. Sim. Então você vai vendo qual que é a peça de determinada coleção que você precisa ter, qual que é a mais difícil, né? Então você vai tendo ali, você tem que ter um norte, você fala assim, daqui pra frente eu quero isso, conseguir isso, e aí você vai escalonando, né? Então depois dele, eu falei assim, eu quero ter as coleções de boneco da Becas. Esses bonecos... Becas? Abecas. Abecas. Isso, Abecas, exatamente. Uma coleção mais específica, então. Isso, é uma coleção ali dos anos 90, né? Em que, nacional, então essa coleção, até para fãs do mundo inteiro, ela é extremamente importante. É uma coleção muito bonita, né? E aí eu comecei atrás desses itens, e aí eu tô falando desses bonecos aqui. Uma das coleções, todo colecionador de Chaves, né, que gosta de Chaves Chapolin, quer ter essa coleção completa. Essa daqui tá completa. Olha isso. E desses itens aqui, tem alguma que é aquele item que, puta, é muito difícil de achar? Qual que é? Tem sim, eu vou falar para vocês. Seguinte, eu posso até falar pelo Chapolin. Se você vê o Chapolin aqui, você fala, tudo bem. Ele não é tão difícil de encontrar, né? Ele tá num bom estado aqui. Mas tem uma situação importante dentro dessa peça. Geralmente você não encontra com as anteninhas originais. Ah, é? Ou ele tá sem as anteninhas, Tá. porque ela é sensível. Então, quando você é criança, você geralmente brinca com o boneco, com a peça, você não liga muito, você joga, né? Então, o fato dessa peça ter as anteninhas originais já faz com que ela Seja um se item torne raro. um item mais raro, mais difícil de encontrar. Tá. Como eu falei, você vai encontrar sem ou com alguém que faça as anteninhas, né? Entendi. Mas assim, original, ela é mais difícil de ser localizada, então o valor dela acaba sendo um pouco maior, né? Aí. Exatamente. Aqui também é interessante porque esse Chaves nesse barril, ele foi a primeira versão. Saiu uma outra versão do barril que foi um pouquinho mais recente, mas essa foi a original mesmo da época. E o Chaves também. As outras, ele vai ter o cabelinho um pouquinho mais escuro aqui, né? Tem algumas pequenas modificações. Mas essa foi realmente da época, né? Que é o barril, da época mesmo ali, anos 90. E o Chaves com essa formatação de cor, né? Eu tenho aqui, tem uma história interessante sobre a peça, que é a Chiquinha. A Chiquinha, ela não é tão difícil de encontrar, né? Você pode ver que eu posso ter uma Chiquinha melhor em relação ao desgaste da peça como um todo, mas por que eu ainda tenho ela? Porque quando eu fui comprar a Chiquinha, na verdade fui para comprar o Kiko. Tá aqui, ó. Que é essa peça, ó. Tá muito boa, não tem nenhum sinal de desgaste de tempo, né? E aí o senhor, que eu fui comprar o Kiko, ele falou assim, olha, eu fui na casa dele buscar, né? Ele falou assim, olha, eu também tenho uma Chiquinha, só que ela não tá tão boa. Só que ela foi do meu neto. E a gente começou a conversar muito antes e tal, né? E eu falei assim, eu nunca coloquei para vender. Por quê? O neto dele tinha falecido. E ele guardou essa peça de recordação dele, né? Do neto dele. E ele falou assim, como eu sei que eu tô vendo que você é muito fã, eu vou te vender o Kiko, mas eu queria que você ficasse com essa peça para deixar na sua coleção. Isso para mim, putz, foi extremamente significante. A confiança que ele teve em deixar essa peça comigo, que era do neto dele, que eu imagino o amor, né, que tinha. E ele falou, olha, o Kiko eu já tinha aqui das coisas que eu vendo, mas essa Chiquinha é dele, então eu queria que você ficasse com ele. Eu falei, com todo prazer. E eu tenho ela até hoje. Então foi o que eu falei, eu poderia ter uma peça com o melhor cabelo, sim. Só que a história que tem por trás dela... Mas acha ainda? Não acho que... Sim, a Chiquinha, por exemplo, daqui dessa coleção, ó, a Chiquinha, o Chaves, o Kiko,
o Professor Girafales, a Florinda e o Nhonho são mais fáceis, até o Seu Madruga, né? Se a gente for ver, daqui para cá são mais fáceis de encontrar, tá? Aí, lógico, vai ter a questão da peça, tem a questão da anteninha do Chapolin, né? Agora, essa peça que eu vou mostrar agora para vocês é o que nós fãs de Chaves, dentro da coleção da Becas ou da coleção como um todo de bonecos, a gente fala que é o santo graal dos bonecos. Sempre tem um... Sempre tem. Sempre vai ter. Então, assim, se eu pudesse falar hoje o santo graal dos bonecos em relação à parte de colecionáveis, né? É isso aqui que eu vou mostrar. Poucos fãs de Chaves já viram um desse pessoalmente. Poucos fãs sabem, assim, hoje, se você for ver para venda dessa peça, é dificílima de encontrar, muito difícil. Quem tem geralmente não vai vender. E foi o que eu falei, tem fã que nunca viu de perto, nunca pegou ela, né? Vou apresentar para vocês que é o Seu Barriga, um dos itens mais raros da coleção de Chaves no mundo, tá? Essa... No mundo. Entendi. No mundo, se você fala com fãs de Chaves do mundo inteiro, qual que é uma das peças mais raras de se encontrar? Vai ser essa aí. Vai ser essa daqui, mas sem sombra de dúvidas. Tá? Geralmente eu não vou falar o nome das pessoas com quem eu fiz negócio, eu negociei até por uma questão de preservar a identidade, aquela coisa toda, né? Mas foi uma pessoa que ela cuidou muito dessa peça. Cara, e as avarias que tem são mínimas, não tem quase nada, né? Quase nada. Pela época, né? Então cuidou muito bem da peça. E essa é o que a gente fala dentro dos fãs de Chaves japonês, é o santo graal dos bonecos. Dificílimo de encontrar. E essa coleção tá completa, então? Tá, essa daqui ela tá completa. Tá completinha. Aí tem uma história também da bruxa. Isso. Né, que você chegou a me contar um pouquinho. Tem aqui a bruxa. O que a gente fala, a gente quer dentro dos fãs, né? Porque a gente, lógico, tem comunidade de fãs, né? Em WhatsApp, né? A gente vai conversando bastante, a gente se conhece bastante. E o que a gente fala? Que a bruxa, tanto quanto o Seu Barriga, ela também está chegando no estágio de ser extremamente difícil para comprar. Hoje, se a gente for buscar em algum lugar para comprar, você não acha. Já não acha mais. Você já não acha. Essa daqui é dificílima. Porque o Seu Barriga e elas foram feitas uma quantidade menor. Porque como eles não eram tão protagonistas assim da série, eles acabaram fazendo as peças menores, né? Então o que vai vender mais? É o Kiko, a Chiquinha, o Chaves, que são aqueles, o Seu Madruga, né? São os personagens que o pessoal mais gosta de ter. Então, como as peças do Seu Barriga e da Bruxa, elas foram feitas de uma tiragens menores, elas se tornam mais raras, né? Então, no caso da Bruxa, o que a gente fala? Que a Bruxa, ela vai ser tão rara, se não já é, quanto o Seu Barriga. E é interessante isso que você falou, né? Porque às vezes o protagonismo não significa que lá na frente vai ser um item raro. Exatamente. Né? O que você está contando, o fato deles terem sido produzidos em menor escala, acabou tornando eles um item extremamente raro. Exatamente, porque pro colecionador é muito doido. Porque pro colecionador, você quer ter a coleção completa, obviamente você quer ter todos, né? Sim. Então, como vai se tornando difícil você adquirir, né? Aí é lógico, vai ter a questão do preço, da raridade de você encontrar quem queira vender e um monte de coisa a mais, né? Sim, as alternativas aí são várias. São várias, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, essa coleção da Becas aqui, ela tá completa, né, com esses itens mais raros, né, que é a Bruxa e o Seu Barriga que eu mostrei aqui. E o Chapolin, que é interessante também na história das antenas, né, aqui. Aí tem um item que você me mostrou aqui, legal, que sério, você conseguiu isso também, que é a tal da areia de Acapulco. É isso. Puta, eu queria que você mostrasse isso pra gente, cara, e contar a história do porquê que você trouxe a areia, porque não é só ir, pegar um punhadinho de areia e trazer. Exato. Não, mas teve um porquê que você trouxe. Teve um porquê. Para quem viu na época, em 2015, a Florinda Mensa, que faz a Dona Florinda, ela foi no programa do Ratinho. E aí eles chamaram 3 pessoas de fã-clube para participar de um quiz, né, sobre o Chaves, sobre o Chapolin.
O ganhador ganharia uma viagem com tudo pago para Acapulco. Tá. Então eles pegaram 3 representantes de 3 fã-clubes, eu fui um deles. Isso tem no YouTube, tem um programa inteiro e tal. E aí quem ganhasse nas perguntas e respostas ganharia uma passagem com tudo pago para Acapulco. Inclusive com hospedagem no hotel onde eles ficaram. Olha. Um dos melhores episódios hoje do Chaves, eles em Acapulco, que eles fazem área externa, né? A parte da imersão é importante aí, né? Bastante, muito. Uhum. E aí, para quem conhece o episódio, no final eles cantam a música Boa Noite Vizinhança em torno ali de uma fogueira, na praia de Acapulco, com o pôr do sol ali, né, num determinado local. E aí o que eu fiz? Eu fui mais ou menos onde era esse local no pôr do sol, bati uma foto exatamente muito parecida com o lugar. Você tem referência, né, da localidade, né? Exatamente. E peguei punhado de areia do tinha uma gaivota lá no dia, mas a gaivota não tá no mesmo lugar. Que é aqui, ó. Olha isso, gente. O cara teve a moral de trazer essa areia de Acapulco. Tá? Olha isso. Cara, espetacular, cara. Então você pegou uma referência muito próxima do que aconteceu realmente. Isso, né? Exatamente. Aí eu coloquei, inclusive quero agradecer uma amiga minha, a Dani, o esposo dela, o Rodolfo, que nós nos conhecemos lá, fãs de Chaves também. Olha. A gente se conheceu lá no hotel. E ela muito carinhosamente, na época ela que fez esse quadrinho para eu colocar areia aqui dentro. Essa data foi quando você foi? Foi quando eu fui, isso, exatamente. E aí eu coloquei aqui areia no saquinho, né, com uma lembrança da areia de Acapulco. Esse é o Chavo El Chavo del Ocho. O que significa? Então, El Chavo del Ocho é o nome do programa, El Chavo del Ocho, por 2 situações. A primeira é porque ele passava no canal 8, no México, né? Então, El Chavo del Ocho é uma referência, mas é porque ele morava na casa número 8 também. Porque todo mundo pensa que ele mora no barril. Entendi. Ele mora na casa número 8. Ninguém sabe com quem que é ao certo, né? Eles falam que é com uma senhora. Porque o que ele fala? Que o barril, depois a gente vai mostrar também, é uma forma que ele tinha de pensar. É uma forma de ele tinha de refletir. Quando ele era a parte de introspecção dele. Isso, exatamente. Era física. Era física. Tá. Então ele entrava dentro do barril para pensar. Foi o que ele falava. Eu entro ali no barril porque eu quero pensar nas coisas, eu quero refletir. Uma criança, olha que loucura, de 8 anos, tinha ali um cantinho dele. Então ele não mora no barril. Ele mora na casa número 8. Olha, essa é uma informação que passou para mim totalmente despercebida, eu não sabia. Bom, é que eu também sou conhecedor de Chaves, né? Tá aqui pra conhecer, mas eu acho que tem muita gente que talvez não tenha essa. Sim, tem gente que não tem essa informação, que acha mesmo que ele mora dentro do barril, mas não é verdade. Foi o que eu sempre achei. Não é. Tanto é que o Chaves, quando a gente assiste, tem a parte da vila principal e tem o segundo pátio, né? Que a gente fala que é a parte de trás. Tá. Em alguns episódios aparece uma casa ali com o número 8, que é onde fala que é onde a gente acha que ele mora. Não, como é a casa 8, porque como são cenários, eles iam mudando muito a numeração, não tinha um padrão. Apesar das casas que a gente conhece, do Seu Madruga, Dona Florinda, a Bruxa de 71, ter os números bem pré-definidos, e mesmo assim tiveram algumas alterações, mas a gente sabe que é 14, 71, 72. Então, no segundo pátio, tem episódios que em determinado momento aparece a casa 8. Entendi. Que aí é onde ele mora. E esse cenário, inclusive, ele também foi utilizado no Chapolin, né? De forma alterada, né? Isso. Mas é o mesmo cenário. Eles usavam o mesmo ambiente, né? Principalmente no início, que era muito precário ali nos anos 70, não tinha muita verba. Então, eles usavam basicamente alguns dos mesmos locais, né? Os mesmos estúdios. Depois, obviamente, que eles foram conseguindo angariar audiência, isso vai entrando mais dinheiro com patrocínio, e eles conseguiram fazer em estúdios diferentes, né, dentro da Televisa. Mas era assim, grande parte lá dentro do mesmo estúdio. Ô, Danilo, quando você precisa fazer alguma introspecção, alguma reflexão, você entra aqui também. Então, aí eu faço isso. Indo aqui, ó. Ó, deixar claro, esse aqui é uma reprodução, isso, né? Da roupinha dele. Eu coloco aqui uma forma de homenagem mesmo, né? Então tem aqui a roupinha dele. Então esse aí é o macacãozinho, é tipo um macacãozinho, né? Com e aí esse chapeuzinho. O chapeuzinho dele e a camisetinha. E aí você estava me falando que esse Tienda del Chavo
Era uma venda que acontecia lá, do que era? Isso, tem um episódio em que o Chaves monta uma tienda loja, né? Em Uhum. espanhol. Então ele monta uma tienda del Chavo. Então o que que ele faz? Ele vende suco de tamarindo, suco de limerindo, né? Que ele fala que é uma mistura de suco lá que ele faz. Então, como que é a disposição? É o barril, aí tem uns caixotes de feira, Tá. aí ele coloca água da chuva, né? Tadinho, ele é pobrezinho, né? Então ele faz os sucos com água da chuva. Tem uns baldes ali e tal. E ele escreve, né? Tienda del Chavo, para as pessoas irem comprando dele. Aí vem o Kiko, que é o mais riquinho ali da turma, Uhum. e vem com um negócio gigante, assim, aquele puta carrinho grande, né, cara? Meio que pra afrontar ele. Pra Né? esnobar, né? Isso. Pra esnobe. Então, o barrilzinho, além dessa parte introspectiva dele que a gente tá falando, faz parte do episódio que ele vai vender ali os sucos dele, ele coloca o barril junto com umas panelas tal, isso Tá. é a tenda dele. E aqui eu tenho esse item aqui que eu quero depois entrar mais no detalhe com você, que é o do Chapeuzinho. Certo. Mas antes disso, deixa eu te perguntar aqui. Você vem com essas pantufinhas aqui inteira. Fica. É isso? Quando eu quero fazer uma parte introspectiva, cara, eu coloco minha pantufinha no chavinho, Põe o chapeuzinho também? põe o chapéuzinho, pego o meu Olha, sanduíche de presunto, interessante. meu churros e fica aí, tranquilo. Você tem razão. Olha aí, É isso gente. aí. Ó, o cara tem a pantufinha do Chaves. Do mano. Isso aqui. chavinho. Agora eu queria que você me contasse desse chapéu aqui, mas não exatamente esse. Isso, exato. Mas sim aquele chapeuzinho lá, chapéu. cara, que você me contou uma história emocionante. Né? É demais, é demais. A de cima é uma réplica do chapéu do Seu Madruga, né, que eu tenho, Tá. mas a de baixo qual que é a história? Quando eu estive no México em 2015, eu conheci a gente conhece muita gente, né? Uhum. Mas teve uma pessoa especificamente que acabou fazendo amizade com a gente, porque ele chegou a namorar uma brasileira também, ele é mexicano. E ele falou assim: olha, Danilo, eu vou te trazer um item aqui. Você não pode ir com a gente porque é meio perigoso, eu vou precisar ir na comunidade, como se fosse a favela do México, eu vou te trazer um item que eu acho que você vai gostar. Eu falei, tudo bem. Eu falei, nem imaginava o que poderia ser. Sim. E aí ele me veio com esse chapeuzinho. E a história do chapéu, ela é Com o do Chaves. do Chaves, O do Chaves, isso. tá. Chapeuzinho, o segundo ali, o do Chaves. E aí ele me entregou e falou assim: olha, Danilo, as crianças aqui no México, eu tive que ir lá na comunidade buscar esse chapéu, porque as crianças do México são muito pobres, elas usam esse chapéu que ela é feita de retalho por causa do frio. E é exatamente a referência que o Chaves faz no episódio. É o mesmo chapeuzinho, o estilo é o mesmo. Sim, igualzinho, né? É igualzinho. Tanto é que ele é infantil, ele não é de adulto. Obviamente o Roberto ele usa, né, que é o Chaves no episódio, porque ele é um adulto, mas é um chapéu de criança. Sim. Então eles fazem ali com retalhos dentro da comunidade para vender por um custo baixo para as crianças pobres, Uhum. né, e se proteger do frio. Tanto é que tem a orelhinha aqui. Então, esse é um chapéu de referência exatamente como as crianças mexicanas pobres utilizam o chapeuzinho, que é o mesmo que o Chaves usa. Sim, E a boa. história por trás disso Não, aqui a história é fantástica. sensacional. Mas Fantástico. teve uma história que você contou aqui pra mim, que é o seguinte: você já foi escoltado, né, cara? Olha que da hora, você já foi escoltado, mas você foi escoltado de uma forma diferente. Porque você queria esses copinhos aqui, ó, que segundo que você me passou, é muito difícil ter. Conta a história desse. Então, essa história realmente é engraçada, porque quando a gente olha aqui, fala, nossa, mas foi difícil conseguir esses copos. É só um copo. É né? só um né? tem uma coleção aqui, né? Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês. Quer que abra? Eu vou abrir aqui para Isso, me dar, vai ficar mais fácil. Isso, ó. Olha isso, cara. Realmente, ó, eu tenho 56 anos e nunca vi um copinho desse aqui, tá? Até porque eu achei, até perguntei para ele, que eu achei que fosse de alguma franquia, de alguma hamburgueria, né? E aí você me contou a história, que aí teve o lance da escolta. Isso, como é que foi isso daqui? Nesses grupos que a gente tem de chaves, né, tal, a gente sempre compartilha as coisas que estão saindo para os colecionadores. E aí compartilharam essas informações, é uma franquia, eu não vou falar o nome da franquia, né? Sim. Até para não dar problema para quem deixou eu entrar, mas pode ser. É uma franquia que vende chá, né? E aí no Brasil ela é muito forte no Rio de Janeiro. Uhum. Em São Paulo, quando eu fui pesquisar, tinha uma única loja.
Eu falei, tudo bem, é nela que eu vou. Cheguei lá, eu vi que era um prédio comercial muito grande, não vi a loja, eu achei estranho. Eu falei, será que é aqui, né? Eu vi que era um lugar muito fechado, com muita segurança, né? Eu falei, bom, vou perguntar. Cheguei na recepção, eu falei assim, então, eu queria ir na loja X, porque eles lançaram os itens do Chaves, eu sou muito fã, eu queria comprar. Ela falou, não, mas você não pode entrar. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, aqui quem só pode entrar são funcionários e alunos. Eu falei, moça, ó, você vai ter que você vai ter que me ajudar a Ai, entrar, cara. que eu vim aqui só pra conseguir esse. Aí eu menti. Eu falei, ó, eu vim do interior de São Paulo, eu consegui. Ó, ó o desespero Não, do homem. desespero. Eu falei, eu vim do interior de São Paulo, só pra pegar. Tanto é que eu tava de mochila, né? Eu tava trabalhando ali perto, tava de mochilinha, eu falei, eu vim do interior de São Paulo, desci aqui no metrô só pra vir aqui. Ela falou, moço, mas não tem como, porque acesso restrito pra funcionário. Eu falei, com quem que eu posso falar? Com quem que a gente pode conversar? Ela falou, vou tentar falar com a administradora. É. Ligou pra administradora. A O administradora. bacana é que eu teve uma força Exatamente, eu tenho que até agradecer. A administradora veio, falou assim: olha, a gente não tem autorização para deixar ninguém entrar aqui. Ninguém. Mas eu vou ver se o chefe da segurança autoriza a sua entrada e aí vão te acompanhar. Eu falei, tudo bem. Falei, eu não sabia que ia ser tão difícil para pegar esses colos daquela. Eu falei, não tem problema. E aí eu fiquei esperando por 1 hora. Exatamente 1 hora. O chefe da segurança veio com 2 seguranças, falou: olha, eles vão te acompanhar até a loja, você compra o que você precisa e eles vão te acompanhar de volta. Tudo bem? Eu falei, não tem problema. Eu só quero, Eu só quero os copinhos. eu só quero os copinhos. Tá quase chorando. Tá chorando os copinhos. E aí foi 2 seguranças entraram comigo no elevador. Eu me senti importante, na verdade. Sim, vai. Né? Porque os 2 seguranças atrás esperando no elevador assim. Você imagina quem tá vendo, né? Você imagina quem tá vendo. Meu, quem que é esse cara? É o Astro do Rock? Ah, é o Niga, é o Niga. É por isso. É por isso, tadinho, é só um fã de Chaves. E aí, você tinha que comprar, tem o detalhe, eles só não vendiam um copo, eu tinha que comprar isso aqui recheado de pão de queijo. Ah, velho, mas tem pão de queijo até hoje. Pão de queijo até hoje. E aí eu falei pra menina, você não poderia me dar também aqueles copinhos de café como brinde lá? Que é esse menorzinho aqui? São os menorzinhos e os outros tais de suco. Mas, mesmo assim, né, eu fui... Já tava lá, se eu vou tomar um cafezinho, tanto é que tem até a marca do café aqui que eu tomei e tal. Mas saí com Dona Florinda. Dona Florinda, pra tomar xícara de café, né? Famosa Dona Florinda. E sua xícara de café. E aí eu consegui, depois disso tudo, conseguir a coleção inteira dos copos que eles fizeram, que é uma edição. Geralmente eles fazem edição limitada, né? Uhum. Mas no final das contas deu tudo certo, fui escoltado até o final ali do elevador e deitado na montaria. Tanto que eu falei da escolta. Fui escoltado. Não, então um detalhe interessante também. Enquanto eu tava lá dentro, né, porque você entra na loja, que ela fica na cobertura do prédio, ela fica totalmente isolada, assim, né? Porque é uma escola de economia de alto padrão, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Então é tudo muito fechado, né? E aí eu fiquei lá, eu tava lá dentro, né, comprando as coisas, até eles fazerem pão de queijo, demorou um pouco, ficou os 2 segurança na porta mesmo, me esperando, de verdade. Como não é possível que esse cara veio até aqui só pra comprar copo do Chaves e a gente tá aqui. Puta chaveco, né? Mas no final das coisas deu certo. Foi, assim, se a gente avaliar, assim, são itens simples, mas que pra conseguir foi muito difícil. Mas que no final também vale a pena, né, cara? Valeu a pena. Vale a pena. Valeu a pena. Então vamos lá, vai mostrando aqui. Eu queria ver essa parte aqui que você tem, legal. porque assim me lembra até um pouco esses aqui, assim, né? Isso, Mas qual que é a historinha desses grupinhos que você tem de coleção? Primeiro que eu vou falar que você foi um excelente observador, depois eu vou falar por quê. Bom, esses bonecos aqui, eles também são classificados como raros, tá? Dentro do... Pra quem coleciona os bonecos. São peças que todos os colecionadores de Chaves e Chapolin querem ter. Eles são peças fabricadas no México, então são peças mexicanas, da década de 70. 70? Isso, eles são na década de 70. E aí aqui a gente vai ter são 2 peças interessantes, porque eles fizeram um Chapolin em 2 versões aqui.
A gente tem um Chapolin com olhinho preto, né? E aqui a roupinha dele toda vermelha. E aqui a gente vai ter uma outra versão que é considerada também um item raro pela qualidade da peça, né? Tá. E tem olhinho azul, tá vendo? Ah, entendi. E aqui o short dele é amarelo. E ele é vesguinho, não, os olhinhos dele é meio tranquilos, né? De todo, assim, da maioria dos bonecos, se for ver, eles saíram assim. Até Tá. eu acho que pela dificuldade de se pintar. Ah, tá, Entendeu? entendi. E aí, então tem essas duas versões de Chapolin nessa coleção aqui. E esses não tem anteninha, né? Não, exatamente. Ótima observação. E realmente eles não vieram com anteninha. E é curioso porque são peças mexicanas que eles poderiam ter esses detalhes que o Sim, personagem sim. tem. Além de detalhes da roupa, enfim. Mas isso seria talvez porque era o protótipo inicial do personagem ou não? É porque faltou Não, mesmo. porque assim, o Chapolin Colorado sempre teve antena, né? Tá. As anteninhas de vinil. Mas não se sabe por que não colocaram, de repente, se eles de repente pensaram que tratava-se de um item mais delicado e não quiseram colocar. Então não tem como saber Porque mesmo. não tem nem né? sinal de que tinha, né? Isso, não tem. E é interessante porque também eles modificaram a roupa e o olho, a cor dos olhos, né? Colocaram um de olho azul e o outro com um olho preto. Então, beleza. Vamos pra essa outra que eu achei que fosse muito parecido, que é essa daqui que tem o seu nomezinho aqui, ó. Isso, então, vamos lá. Eu tô vendo aqui o Paul McCartney, ele... Parece o Paul McCartney. O Ringo. O Ringo Starr. Eles deram o Senhor Furtado. Pra quem lembra. Gente, esse aqui é o Ringo. É a revista. Esse aqui é o Ringo Starr, cara. Porra, igualzinho, bicho. Olha que é neto. É igualzinho. Sensacional. Essa peça aqui, essas duas peças, na verdade, ó. O Ringo, né? Que é o Senhor Furtado, pra quem assistiu a série, o Senhor Furtado, o Ladrão da Vila, e tem o Senhor Chapatin. Qual que é o Chapatin é o senhorzinho aqui. O Chapatin. Parece o Einstein. Isso, exatamente. Que quem fez essas duas peças é um grande amigo nosso, que ele é colecionador também, que é o Renato. Renato, um abraço. Ele faz peças incríveis em relação a toda a obra de Chaves de Chapolin. E ele fez um detalhe nessa peça aqui que é muito legal, porque a história do Sr. Furtado na vila, ele rouba várias coisas, né? Mas ele rouba um ferro de passar roupa. Furtado. Furtado. Então o nome dele tem a ver com a... Exatamente, com o próprio papel dele, né? E aí ele coloca até esse detalhe aqui, que esse ator que interpreta o Sr. Furtado é o Ricardo de Pascoal, que ele está nessa foto aqui comigo. Vou fechar aqui. Esse aqui. Isso, esse daí é o Sr. Furtado. Ele que é o personagem que dá vida ao Carequinha, né? Ao Sr. Furtado, ao messeiro, né, do restaurante da Dona Florinda. E ele me recebeu lá na casa dele no México. Pô, que da hora. Nós estivemos no México. Foi no México, né? Isso, essa daqui foi no México, na casa dele do México. Queria mandar também um abração pro Gabriel, que é meu irmão de aventuras, quando a gente vai pro México ver as questões de Chaves, Chapolin, que a gente vai conhecer, né? Inclusive o Gabriel é que conheceu a Marta, que é a esposa do Ricardo. A gente conversou com eles, receberam a gente na casa deles lá. Tá. E é uma pessoa dentro do mundo do Chaves, é uma criatura sensacional, cara. Ele é fantástico. E já que nós estamos no painel de fotos aqui, me conta um pouquinho sobre essa foto aqui. Legal, essa foto foi quando a Ana Lilian veio para o Brasil. Ela é mais conhecida como a Patty, né, do seriado, que é a namorada do Chaves. O Chaves é apaixonado por ela. Então eu estive com ela também. A gente bateu uma foto, tem um autógrafo. E aí, mais embaixo aqui, eu tenho uma foto com o Carlos Villagrán, que é quem dá vida ao Kiko. E aqui, o que ele tá apontando? Eu tenho a tatuagem do Kiko na mão, né? Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho o Seu Madruga. O cara é fã mesmo, velho. Aqui Olha eu tenho o isso. Seu Madruga. Da hora. Aqui eu tenho o Kiko, né? Que é essa tatuagem que ele tá apontando. E aqui na perna eu tenho a vizinhança inteira. Caramba, cara, olha isso. Tatuado aqui. Muito bom, cara. Nem é fã, né? Acho que não. Acho que tá um pouquinho. Um pouquinho. Deve ser um pouquinho só.
E aí você tem aí aqui com o Edgar Vivar, que dá vida ao seu barriga, dentro da série, né? que já esteve aqui no Brasil várias vezes também, Brasil, né? O Kiko também. E aqui com a Chiquinha. Eu não coloquei ainda aqui, mas é uma foto também que é extremamente especial. Acho que foi um encontro que eu tive, inclusive aqui em casa, que é com o filho do Seu Madruga. Ele veio aqui no Brasil fazer a divulgação do livro dele, com o permisso de Romão Tito, que conta toda a história do Seu Madruga, né? O Dom Ramon, que é o nome dele. Então ele esteve aqui em casa e trouxe peças. Ele trouxe uma calça jeans, que foi do Seu Madruga, trouxe um gorrinho, trouxe uma blusa. Eu tenho essas fotos, que eu vou também precisar ter nesse painel aqui. Foi um encontro sensacional, assim, de curiosidade dele falando sobre o Seu Madruga, sobre como que o Seu Madruga era mesmo como pai, né? Aquela coisa. Ele realmente devia o aluguel na vida real. Então, tá faltando essa foto aí que eu vou colocar também, que faz parte de toda a história, né? Muito bom. Ele faz uma parte incrível da história. Vamos aí continuar com a coleção. Bom, cara, tem uma infinidade, vocês podem ver aqui. Tem uma. Aquele da Chiquinha tá muito legal, né, cara? Olha isso. Essa peça é incrível, hein? Né? E aí você tem uma infinidade de outras. O que você pode mais citar pra gente aqui de, tipo, raro? Legal. Eu tô vendo aqui, essas aqui são muito bacaninhas também, né? Também, esses são mexicanos. E aqui embaixo são ímãs de geladeira, feitos de forma artesanal. Inclusive eu conversei com... Tem uma história interessante os ímãs também. A pessoa quem fazia disse que ele chegou a vender esses ímãs aqui do Kiko pro próprio Carlos Villagrán. Ele tinha uma barraquinha perto da Televisa, onde era gravada a série X-Espírito, e ele sempre trabalhou com esse tipo de artigo. Ele falou que chegou a vender os personagens do Kiko pro próprio ator. Olha que da hora, Fê. Então ele contou a história, achei muito, muito legal. Então, como eles estão nichados, né? Eles estão nas colmeias aqui. Dá uma repassada pra gente aqui, pra gente entender um pouquinho da história de cada uma dessas coleções aqui. Vamos lá. Então aqui a gente vai ter a parte de bonecos são nacionais, né? Da Becas anos 90. Não. Tá lá não. Tem aqui que eu vou até mostrar para vocês o autógrafo. Aqui embaixo eu tenho alguns itens do Dom Ramon, né? Que é o Seu Madruga. Tem essas garrafas aqui atrás, são 3 tipos de cervejas diferentes, né? Tem uma edição limitada também que saiu lá no México. Esse amigo meu, Gabriel, ele estava lá e ele que trouxe para mim. Então agradecer mais uma vez o Gabriel, que quando a gente não foi junto, né, ele foi separado, eu falei, você precisa me trazer essas garrafas. Não sei o que você vai fazer, mas você vai trazer. E era muito longe de onde eles estavam. Incumbiu ele de trazer as garrafas. Que foi uma edição limitada da cerveja também, dificílima de encontrar. Não se encontra para comercializar, eu pelo menos não vi mais. Aqui tem alguns livros, e esse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês, foi escrito pelo Roberto, né, Gomes Bolanhos, que é o que dá vida ao Chaves, ao Chapolin, principalmente que a gente conhece no Brasil, e ele é extremamente raro também de se encontrar. Ele é um livro que ele escreveu poemas, né, porque o Roberto Gomes Bolanhos, ele era um exímio escritor também, tanto é que ele fazia toda a parte de produção, de escrita, de fala dos personagens dos seus programas, era tudo ele que escrevia. E ele escrevia também muito bem poemas. Então aqui tem... Esse livro é muito difícil de encontrar. É raríssimo. A tiragem dele foi muito pouca. Que ele fez assim, eu tenho material em casa, qual que foi o raciocínio? Eu tenho algumas coisas escritas. Poema. Vou lançar. Então foram pouquíssimas unidades que ele lançou. Então aqui vai ter... A capa foi ele que desenhou, que se vocês repararem, é a Dona Florinda. Verdade. Tá vendo aqui? Pra quem não sabe, a Dona Florinda foi esposa dele, né? Era esposa dele, eles foram casados durante muitos anos. E aqui vão ter alguns... Putz, isso aqui eu acho sensacional, porque foram desenhos que ele fez. São... as gravuras que a gente vê nesse livro foi tudo... Ele era um artista completo. Era um artista completo, exatamente. Olha, Oliver Hardy. Então foi tudo que tem aqui
Foi tudo obra dele. Oliver Hardy e Stan Laurel, o famoso Gordo e Magro. Ó, esse desenho eu acho demais. Então isso daqui Impressionante. também é um item muito raro, assim, que pra gente que é fã, gosta de ter e é dificílimo de ser encontrado. Tá, e aí você tem mais aqui uma porção, tem uns parecido com os Funkozinhos aqui, Isso, mas exatamente, que são de campanhas, né? Que são dadas de brinde, né? De fast food, que aqui vem como brinde. Esses aqui são bem legais, são, a gente conhece como mãozona, né? é. Que são Ah, os tá, brindes esses são argentinos, são bonecos argentinos, que foi dado também de brinde no McDonald's na época, em 2008. Tá. Então, Esses aqui, esse também é muito legal. Esses bonecos, todo fã de Chaves também gosta de ter. Por quê? Quando você vai comprá-los no México, quem vende são as pessoas que gostavam de Chaves na época. uhum, Então, por exemplo, quando eu fui comprar esses bonecos, eu lembro que eu peguei o Chapolin e o Chapatinha, os únicos que eu tinha visto ali. tá. E aí era um senhorzinho, ele já tem uns 80 anos, eu acho, aproximadamente. Ele falou assim: ah, você gosta de Chaves, de tudo? Eu falei: gosto. Ele falou assim: ah, então eu vou te pegar os outros que eu tenho lá. E ele veio com um saco que tava muito empoeirado, muito velho, não tava à disposição ali, né? Aí ele falou assim: ó, esses aqui você pode levar de presente pra você. Olha. Então eu só comprei 2 dos que tinha, porque o restante ele me deu todos. Ele falou assim: olha, você pode pegar todos pra você. Eu falei que eu era brasileiro, muito fã, né? A gente conversou bastante. Aí ele falou assim: ó, então você pode levar os outros aqui. E é legal que o cara entende, né, essa questão da paixão pelo colecionismo, né? Muito bom. Aí nós temos aqui lateralmente, tem mais uns. Isso, aí aqui. Ah, então, eu queria que você me contasse. Vamos passar aqui um pouquinho para cima. Dessa caixinha de leite, né? Então, exatamente. Essa caixinha de leite, o que acontece? Não é, eles não fazem isso sempre. É. De vez em quando eles lançam alguma marca de leite, de achocolatado, alguma coisa nesse sentido, rápido. Então eles lançam sobre alguns dias algumas embalagens diferentes em relação sempre geralmente mais voltado ao Chapolin, né? Uhum. Quando eu estive no México, eu fui no mercado, eu não sabia que eles tinham lançado porque eles não avisam de forma prévia, no caso dessas embalagens. E aí eu estava buscando algumas coisas para comprar e eu me deparei com essa embalagem de leite. Ou seja, eles tinham lançado, né, sem prévia, de forma limitada também, então as caixas de leite são limitadas, eu consegui comprar. Uma eu comprei, né? Essa outra era do Gabriel, esse amigo meu, que ele falou, ele tinha algumas coisas, então ele me deu muito do que ele tinha. A caixa de leite era um desses itens. E aí eu acabei ficando com as duas. Que também aí tem, assim, esporádico, como eu falei, né? Que eles fazem ali. Então, para quem coleciona, é sensacional. Tem um cartão telefônico. Esse cartão telefônico aqui, cartão telefônico. Quem quer esse cartão telefônico? Senhora. Eu achei nos Estados Unidos. Quando eu estive lá em 2010, foi 2012, eu estava numa loja que vendia ursos de pelúcia. Eu fui comprar uma Minnie para minha cunhada, que ela é muito fã da Minnie, né? Do Mickey. E aí eu vi que tava lá, esse cartão Pra quê? telefônico do Chapolin. Eu falei: bom, já que estamos aqui... Mas a Minnie, a cunhada ganhou. Ganhou. Ah, tá. Não esqueci de trazer. Ganhou. E aí você tem aqui uns itens muito bonitos, né? Sim, Cara? sim. Olha isso aqui, cara. Sim. O detalhe dessas peças, elas são sensacionais. Se você aproximar aqui no seu Madruga, né, nessa peça menor, você vê que até a tatuagem ali, ela é perfeita, tá vendo? Aí essas peças quem fez, né, que eles fizeram edição limitada também. Até as sardas, né? Foi o Estúdio Perene que chama. E aí eles recriaram ali o Chaves comprando churros dele mesmo, né, que é um episódio clássico. Esse eu conheço. E tem esse crossover aqui, né? Os dois juntos aqui, muito bom. Exatamente. Que essa aqui é a versão maior desse aqui, né? Isso. É igualzinho, né? É igualzinho. Isso mesmo, é isso. Eles fizeram, tanto é que isso daqui eles me deram... Por que ter só um, você pode ter os pode... dois. Não, besteira. Tanto é que eles fizeram, esse Seu Madruga, que eu acho bem legal mostrar também, que foram deles também, o detalhe na correntinha do Seu Madruga.
É um trabalho que eles fazem, assim, essa peça é fantástica também. Esse aqui cheguei a ver já em alguns lugares. Sim, sim, tem na Galeria do Rock, a famosa Tem galeria que a gente isso, gosta, pra quem é de exatamente lá. São Paulo sabe do que a gente tá falando. Exatamente lá. Então tem sim, tem. Muito bom. E o Kiko? O E Kiko? O Kiko tem a ver com isso? Tem o classicão Mamãe Querida, né? Meu Sim. coração por te bate. Cara, olha isso. É muito legal também os detalhes dela. Olha aquela cortininha. É um pano mesmo? Ou não? Não, parece, não. Parece, Não, mas fizeram uma forma ondulatória como se fosse um pano mesmo. E aí aqui eu coloquei algumas peças dele. Esse daqui também eu trouxe do México, junto com os outros que tem lá embaixo. Então, totalmente diferente, totalmente né? Muito diferente, diferente, né? Madeirado, a né? madeirada, isso mesmo. Que bacana. A madeirada eu trouxe de lá. E aí tem as escovas de dente aqui, que eu também encontrei. Eu tava atrás aqui no Brasil, não achava de jeito Você não nenhum. usou? Não. Que Que absurdo. Eu usar, pô. É. Aqui, né? Esse aqui eu conheço, né? Conhece, conta a história, conta a eu história. conheço. Conta a história. Esse aqui é o seguinte, eu tinha uma loja nerd lá, né, onde é o estúdio hoje, e eu tinha e ainda tenho várias canecas 3D. E aí, quando o Danilo foi lá para participar do podcast, eu mostrei para ele, falei, não, ele tinha, na verdade ele já tinha me contado, né, sobre a coleção do coisa, e eu mostrei para ele as canecas. Aí, mano, imagina, né? Não sobrou, né? Não, Foi sobrou. embora. Eu não tinha, ia comprar, né? Que eu te falei, que já tava no meu radar para comprar. Eu, Foi bom. particularmente, das canecas que eu tinha lá, essas aqui, para mim, eram as mais legais, cara, pela a sutileza dos traços, né? Sim. Seu Madruga tá aqui com cara de raiva mesmo, né? Perfeito. É bem legal o rosto deles. E aí eu falei, você vai levar, né? Certeza absoluta. E aproveitando que nós estamos embaixo, isso, tem uma coleção de copos aqui, né? Mas tem uns itens interessantes aqui também, tudo embaladinho, né? Vou deixar tudo certinho. Então aqui eu tenho algumas raridades também, que eu até tô vendo com uma pessoa de adquirir outro, porque assim, esse daqui é os gibis da época, isso lá da década de 80. Cara, eu não sei porque eu pensei que você tava pegando uns disquinhos, sabe aqueles mini discos? Mas tem também. Tem? Tem. Não, Tem também. Então isso aqui é da época, né, ali de 80, então eu tenho do Chaves, tenho do Chapolin. Que da hora, velho. Também toda aquela coleção que saiu lá, né, nos anos 80. Tudo no plastiquinho aqui, né, pra conservar. Entendi. Então são itens legais também de ter. E aqui tem uma infinidade de álbuns de figurinhas, livros, coisas para colorir. Bom, quem curtiu a época dos álbuns de figurinhas, cara, era uma coisa maravilhosa que tinha na época, e era assim, né? Era item de coleção mesmo, já na época. Exatamente, né? exatamente. E eu colecionei bastante. Não do Chaves. Esse daqui é um item interessante. Esse daqui foi o hotel onde eles gravaram a cena em Acapulco, onde eles ficaram hospedados, tá? Eu fiquei hospedado no mesmo apartamento em que o Chaves e o seu Barriga, né? Aquela gravação. No mesmo apartamento? No mesmo apartamento que eles gravaram, né? Eu fiquei no mesmo apartamento lá. E aí o que eu fiz? Lógico, né? Eu peguei de souvenir os cartões aqui da porta do hotel e da toalha de banho junto com o cardápio. Tem que ter recordação. Pô, que susto, pensei que você tinha trazido a toalha de banho dos caras. Aqui também é o que eu... Ó, o merchan. Olha lá o merchan. Pronto. Paga uma passagem pra gente pra ir pra lá. Opa! Duas, né? Duas. E aí aqui tem bastante item variado, né? De álbum, de revistas que saíram ali na época. Tem bastante coisa mexicana. O Danilo deve estar me xingando aqui. Pô, esse cara vem fazer matéria aqui, tirar todas as coisas. Não, mas a intenção é mostrar mesmo. A intenção é mostrar também. Muito bom, cara. Olha, eu tô abismado. Eu realmente não sabia álbum de figurinha que chegava a esse nível criterioso de informações, né? Eu tô vendo aqui, cara, que tem até umas fitas cassete aqui. Sim, vou mostrar. Isso é bem legal. São itens raros também. Esses aqui, né? Isso. Porque aqui é a parte musical do negócio. Isso, é como se fosse a parte musical. A variedade musical. Isso, que tem a parte de vinil, né?
Deixa eu fechar aqui. Mostrar pra vocês. Fecha aí direitinho, porque eu não quero nem chegar perto dessa porta, que eu já dei uma cotovelada na porta aqui, que o meu coração foi a 415 batimentos por segundo. Você é louco, mano. Acontece, vou fechar aqui. Por favor, feche e faça a chave. Isso aí. Vai ficar mais tranquilo. E eu falei pra ele o seguinte, foi, Daniel, ó, tem uma premissa minha que é não tocar, não pegar item nenhum na mão, porque eu sei como que é itens para colecionador. Aí eu vou e dou uma abraçada. Tinha que ser o Chaves de novo. Aqui tem os itens legais, né? A gente tava falando de das cassetes, compact né? disc, né? Se você tinha falado. Olha isso, cara. Aqui é o compact disc. Puta, tem um cachorro mijando no pedal. É o peludinho, o cachorrinho do episódio. Que da hora, velho. Olha isso. E tem umas musiquinhas, tudo do. Mas, então, são músicas do seriado? Como é? Um compilado? Sim, não. O que é? É um compilado. Tem muita coisa que tem música do seriado e tem coisas que não. Tá. Que foram feitos mesmo só pros discos, né? Aí tem esse daqui também, que é muito legal. Esse compact disc aqui. Muito bom, hein, cara? Olha isso. Aí as fitinhas Isso, cassete. a fita cassete tem essa aqui do Chapolin, tá lacrada. Eu ia pedir pra você pôr pra resolver. Depois a gente volta na caneta. A gente volta na caneta. Só quem tem aqui acima de 40 que vai lembrar isso, né? Eu acho que você tinha que ter uma caneta do Chaves. Tem ali, ó. Tem também? Tem dos lados. Olha isso, cara, tem a caneta do Chaves. Aqui, essa daqui tá lacradinha também. X-Pirito, inclusive. Boa. Né? Estamos aí, próximo da série. Tá chegando aí a X-Pirito. Verdade, 5 de junho é a estreia. Você vai estar às 5 da manhã na fila, já esperando assim, né? Vai ser sensacional. Esse até eu vou querer ver, cara, porque brotou aqui uma motivação para poder conhecer um pouquinho mais a história do cara. Eu espero que quem não conheça muito tenha também o interesse em conhecer melhor, porque às vezes a gente não tem muita noção, né? Como eu te falei, do universo, do que representa, mas é um negócio gigante, assim. Sim. O Roberto Gomes Bolanhos, que é o criador de tudo, é um universo gigantesco, mas que vale a pena conhecer. Sim. Agora, anteriormente, antes da gente começar a matéria aqui, você brifou para mim aqui o seguinte, que esse cara aqui é tipo o Santo Graal. Isso, certo? Certo. Mas você tem, na verdade, o verdadeiro Santo Graal aqui, não é isso? Que é esse item aqui, eu acho que hoje na coleção é um dos mais importantes que eu tenho. Eu acho até pela simbologia, pela história que ele tem. E aí eu vou até explicar um pouquinho como é que foi. Eu já sabia que existia esse item que eu queria ter também há um tempo. Comecei a pesquisar outros, né, para ter também na coleção. Só que qual que era a minha questão? Eu precisava saber se realmente era autêntico, né? E aí a pessoa com quem eu estava conversando a respeito, ele falou, olha, a história é essa. Tá. E eu comecei a buscar, né, na internet, ver o que tinha ali a favor, né, ou contra, de repente, a situação. E aí eu vi que realmente tinha ali a história, ela coincidia, aconteceu o fato mesmo, né, as informações, eu achei bastante coisa. Mas eu falei assim, mas você tem alguma coisa que comprove, alguma foto? Ele falou assim, olha, Danilo, eu não tenho nada. Eu tenho isso que a pessoa me falou, né, que eu adquiri também, mas eu não tenho. Então, o que eu fiz? Tem uma empresa no Brasil que ela é especializada em autenticar documentos históricos e assinaturas, né? E aí, o que eu fiz? Eu já tinha pesquisado algumas coisas, achando que realmente era, e aí, o que a gente tem aqui? É um livro que foi autografado pelo X-Pirito, né? E pela Florinda. Então é um autógrafo ali que ele deu em 2007. E essa empresa ela meio que te certificou. Isso, exatamente. Eu tenho uma documentação aqui. Que você me falou você me passou uma informação que eu achei interessantíssima, que os caras fazem tipo a medição do peso da mão. Isso, do balanço, da forma de escrita, é muito legal. Cara, e aí eu submeti o documento, né? Vamos dizer assim, para eles. E eles falam se é autêntico ou não e por quê. Então eles autenticam, olha, é autêntico por causa disso. Então eles falam que
a forma da escrita, o Uhum. balanço da escrita, o tipo de assinatura, né? Tanto é que o documento ele tá aqui, ó. Eu deixo ele guardado aqui atrás. Ai, que medo, cara. Que medo, que medo. É. Mas é aqui, ó. Então, é um documento que eles emitem para você. Eles não mandam o original justamente para que não haja falsificação. Mas, por Tá. exemplo, se eu vender a peça, vai ter um código aqui Uhum. que você fala assim: olha, tal pessoa me deu esse item, vendeu. Eu quero saber se realmente ele mudou alguma coisa dentro do documento que vocês enviaram para ele. E aí, através disso, dessa documentação, eles vão enviar a original. Sempre vai ficar com eles. A original sempre fica com eles. Caramba, que da O que eu hora. tenho aqui é uma cópia do que ele fala. Então ele fala assim, que o autógrafo apresenta as características típicas, né, o que a gente estava falando, a caligrafia, volume, ritmo, detalhes e coerência geral. Então eles identificaram dentro daquilo que eu encaminhei para eles e o estudo que eles fizeram em relação às assinaturas, que realmente trata-se de um autógrafo original, Uhum. tanto do X-Pirito quanto da Florinda. Então Entendi. esse documento ele Nossa, comprova isso. interessantíssimo. E deixa eu te perguntar, você falou pra mim que hoje você é um colecionador dos itens-chave Chapolin e é o maior a nível mundial, né? Isso, exatamente. Dentro, a gente sempre conversa com fãs, né? A gente vai conversando, vai trocando informações, né? Então, dentro dos itens que a gente tem, principalmente daquilo que são mais raros em relação à própria história de Chaves e Chapolin, eu sou um dos colecionadores que tem os maiores itens em relação à parte de história, né? Que a gente está conversando, da parte de raridades também em relação aos itens em nível mundial. Entendi. Em relação à tua história de Chaves e Chapolin. Legal. O que você pode mostrar mais pra mim aqui pra gente. E aqui eu vejo que tem os itens aqui. Ah, então, eu vi um item bacana aqui que foi uma homenagem que você fez aí Isso, que exatamente. tinha um barrilzinho aí, né? Isso, o que eu fiz aqui? Eu quis deixar o livro autografado por ele e fazer uma singela homenagem, né? E aí eu coloquei o barrilzinho e a marreta biônica aqui para deixar algo bem singelo, sabe? Eu fiz como se fosse um memorial, vamos dizer assim, em relação a toda a obra dele. Então eu coloquei o barrilzinho e aqui em cima a marreta biônica. Um outro item muito legal que todo colecionador fala e adora em ter, mas pouquíssimos pegaram e já viram ele fisicamente. Você vai ver agora, Júlio. Eita, agora é a primeira vez? Não. Você tá mostrando isso pela primeira vez? Com exclusividade? Com exclusividade. Agora eu fiquei feliz, hein? Que é isso aí? Quem nunca viu a propaganda do óculos do Chaves? Tá. Esse daqui também saiu lá nos anos 90. Cara, todo fã de Chaves, assim, é louco pra ter também. Tinha uma mangueirinha, isso, né? é uma mangueirinha, né? Você coloca em torno do Posso olho. mexer Claro, aqui só claro. pra Lógico. mostrar aqui a parte de baixo. Aqui. Olha isso, cara. Original da época, tá embaladinho aqui também. É um item muito legal de se ter. E esses itens na época vendia? Ou Sim. Não tem nada a ver com parte de cenário, nada? Não. Isso daqui eles vendiam de forma a par. Por exemplo, o Chaves nunca usou um óculos, né? Isso daqui foi mais uma parte de merchandising mesmo, pra lançar o produto mesmo. E já que eu falei se fazia parte do local lá, você tem algum item que fez parte da cenografia? Não. Eu tenho. É que eu não posso falar ainda muito sobre, né? A questão. Eu converso bastante com o Esteban Valdez, que é o filho do senhor Madruga, e ele tem a peça de roupa, como a gente estava conversando, né? A calça, o chapéu, uma blusa, e de repente pode ser que aconteça alguma coisa dentro do. Muito bom, cara, muito bom. O que mais que nós podemos mostrar aqui? Esse brinquedo é muito legal também, que tem fã que procura bastante, é difícil de achar, que é o Pula Pirata do Chaves. Ah, não, você não tem isso. Aí, ó. Olha, o Pula Pirata do Chaves. Do Chaves, aí, detalhe legal aqui, ó. Tira aqui. Tá com a etiquetinha da estrela aqui ainda. Nossa, velho. Isso existiu. Existiu. O Pula Pirata, 2013. Fizeram. Mas bom, ok, você vai me explicar isso, mas eu queria que você me explicasse um negócio interessante que foi feito com um personagem, que eles usaram a mesma matriz, né? Sim, exatamente. Cara, que da hora isso, velho. É bem legal isso daqui. E eu tô falando, deixa eu ver se vamos ver se eu aponto certo aqui. Vamos lá. Eu vou pra esse personagem aqui, ó.
Certo, é isso. Esse cara aqui. É isso. É Tá. ele. Me conta a história que você me contou aí Legal. antes da gente começar a gravação, porque é uma informação bem, É bem legal. bacana. Para quem lembra, tá vendo esse vídeo agora, lembra do Carrossel, né? Então, o Carrossel era um programa que tinha a professora Helena, tinha o Cirilo, Maria Joaquina e tinha o Jaime Palilo, né? Eram ali uns amiguinhos que muita coisa também o programa era feito na escola. E o que aconteceu? A Becas, que é a mesma empresa que fizeram esses bonecos aqui, o Madruga Latino, dando oi pra gente, eles fizeram também os bonecos do Carrossel, tá? E o que aconteceu? Esse boneco aqui que a gente tá vendo, eu vou pegar para vocês. Esse boneco aqui, ele é o Jaime Palilo, originalmente. Só que o que aconteceu com esse boneco? Ele não vendeu muito. Ele acabou não saindo muito. O que eles fizeram? Estão vendo o Nhonho ali? Vocês veem alguma semelhança? Eles transformaram o Jaime Palilo em Nhonho. Praticamente tirou a franjinha aqui, o colocou o dentinho e mudou a cor. Porque o macacão é o mesmo, a botinha é o mesmo. Igual. Então, assim, ele não é um item de Chaves, né, e Chapolin, mas indiretamente ele tem uma ligação com a história do boneco. Então, eu achei interessante ter. Porque a história em si ela é bem legal, né? Eles aproveitaram ele inteiro para fazer o Nhonho aqui. Então, é uma peça interessante também. Fechou. Pra ter na coleção. Cara, sensacional essa sua coleção. Eu vou dar uma passadinha aqui, rapidinho, pra gente poder finalizar essa matéria aqui. Que olha só, cara, é assim, algo impressionante. É muito impressionante. Porque você tá olhando aqui, daqui a pouco você olha, tem mais um negócio que você não tinha visto. E aí vai. É muita coisa, né? Bastante história. É uma coleção contar. muito bonita de se ver, né? Muito colorida, né? É verdade. Bem colorida, né? Isso é muito gratificante de estar presenciando isso aqui ao vivo, e você vai gostar também de ver esse vídeo, porque vai te remeter às lembranças aí das épocas, né? Que você perdeu dias de escola, perdeu dias de escola para poder ver Chaves, né? Eu acho que aconteceu muito disso, porque isso aqui E assim, né? As reprises até hoje, né? Se eu não me engano, passa bastante, né? Passou muitos anos, né? Passou muito, ficou um tempo sem passar por questões jurídicas, né? Uhum. E aí retornou agora, esse ano, passando no SBT em 2 horários. Então voltou também com força total, e aquele negócio, é atemporal, né? Sim. O Chaves não precisa, o Chapolin não ter aquela linha do tempo, cronológica, né? E é um negócio, cara, que eu sou fã faz 40 anos. A história do Danilo se confunde muito com a história do Chaves, porque eu não me lembro quando eu não assisti, né? Então a história ela se completa junto com a minha. Tem memórias efetivas gigantescas, que era quando meus pais iam trabalhar, eu ficava na casa da minha avó, e certamente foi por causa dela, porque geralmente o senhor de idade naquela época gostava muito do SBT, né? Então eu lembrava muito de estar lá e assistir. Aí tem a questão do primeiro boneco, que foi minha mãe quem deu, e aí começou tudo isso aqui que não parou mais, e realmente não para. Muito bom, não cara. Para. Muito bom, muito bom. E no instalar de dedos nós vamos mudar, eu vou mudar de cinegrafista agora e vou passar pro lado do Danilão aqui pra gente fechar essa matéria. E é no pau. Gente, cara, sensacional, hein, velho? Puta, Danilão. Pô. Cara, parabéns. Obrigado. Puta coleção foda, cara. Da hora. Espero que vocês tenham gostado também. E a ideia é de trazer esses pockets aos pouquinhos, né? A gente vai fazendo visitas aí. Vamos começar a trazer bastante coisa de colecionismo para vocês também. Tá certo? Nós estamos estreando aqui com o Danilão, né? Que também é cosplay do Nilo, né? Mas a gente precisa marcar, Danilão, pra gente trazer esse assunto pra mesa do podcast também. Sim, porque vamos. Eu percebi, cara, que tem assim. Dá pra desfiar o rosário aí, porque tem muita coisa, né, cara? Tem muita história. Dá pra gente fazer, dá pra conversar bastante como tudo começou. Motor, queria aproveitar também te agradecer. Pô, imagina, eu que você teve um ativo muito legal, eu ter a oportunidade também de mostrar para quem é fã, para quem tá conhecendo também agora. E obrigadão pela visita. E vamos deixar isso. Eu que agradeço assim, nossa, não tenho como dizer
em palavras aqui a felicidade de estar vendo um negócio tão bonito, cara, porque é bonito de se ver, é bonito, muito colorido, as histórias são muito loucas. E a gente vai levar esse cara aqui pra mesa, não, hein? Agora como colecionador de chaves, mas também sem menos. dê aí o spoiler grandão. Para aqueles que não sabem, eu sou formado em física e eu tenho mestrado em astrofísica, né? Aí. E participei de muitos projetos e estudos sobre astrobiologia, que é mais ou menos a parte de surgimento de vida na Terra, né? Então a gente vai também falar lá no podcast sobre isso, parte de evolução do universo, como tudo começou, como tudo pode terminar, falar um pouco sobre a vida e vai ser um assunto bacana. Tem coisa pra caramba pra gente aprender aí, hein? Olha aí. Aprender junto. O homem é diferenciado. O cara faz as prendas, amiga. Virou pilha. Vai lá, o cara vai lá no podcast com a Lucy. Aí hoje eu tô vendo aqui o outro lado do Danilão. Tem um mural aqui, tem uma parede aqui, mano. O cara tem um picho. Ele tem um picho muito bem feito aqui do Ratos e Porão, que eu já vi até uma garrafinha lá, Ratos e Porão, né? Tá aí, ó, vamos conversar também sobre música, né? Que dá liga pra caramba aí. Já cheguei em banda também, já fui da cena. O cara curte hard rock e curte death metal, né, mano? Achei alguém pra ficar conversando comigo sobre várias coisas. O cara é uma enciclopédia. Então é isso, gente. Danilão, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, tá? De verdade, a visita. E a casa é sua. E as portas lá do podcast tá aberta pra você a hora que você quiser. Igualmente aqui. Julião, pintou uma pauta aí, pô, dá pra fazer. Vamos? Show. Vamos fazer sim. Igualmente. E pra você que ficou com a gente aqui até agora, meu eterno agradecimento, porque vocês fazem toda a diferença, tá certo? E ó, eu nunca deixo, né? Não vou deixar vocês esquecerem. Ativa lá as notificações, comenta, né? Inscrevam-se no canal. Inscreva-se no canal, né? Dá uma força aqui pro velho, né? E vamos que vamos, tá certo? Prometo trazer para vocês aqui uma infinidade de abordagens assim, para vocês conhecerem, pô, é um mundo fantástico, tá certo? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado, Danilão, muito obrigado, cara. Pô, aí, ó. Tamo junto. De verdade. E até a próxima. Sigam meus bons.